Beleza. Vamos lá, então. Então, vamos dar sequência, né, a essa aula de saltos horizontais. Semana passada a gente falou de salto em distância. Então, hoje a gente vai falar de salto triplo. O salto triplo, ele tem esse espaço do salto, pode ser o mesmo espaço do salto em distância, ou ele pode ser um pouco maior por causa da característica do salto triplo. Então, geralmente, ele é feito num espaço ou lado oposto, se a gente pega na pista, que nem esse desenho aqui, ou ele é feito... Deixa eu só colocar... Tem gente na sala para entrar, tá esperando aceitar. E Andréia entrando na sala agora, eu tive que aceitar aqui. Então vamos lá. Essa parte, eles podem ser do salto oposto ou no mesmo lado, um do lado do outro, só que enquanto está acontecendo o salto em distância, a pista do salto triplo é utilizada como aquecimento e vice-versa. Então, em momentos que está acontecendo o salto em triplo, a pista do salto em distância pode ser utilizada como aquecimento no início, para depois ser utilizada como a pista da competição, né? Então, ela pode ser tanto do lados opostos, que nem está aqui, né? Um, por exemplo, está na reta principal e na reta secundária, o outro. Ou pode ser um do lado do outro na mesma reta. Então, depende do local da pista. Não tem exatamente uma regra de como tem que estar posicionado isso. Essa pista do salto em distância ou salto triplo, tá bom? Mas geralmente o salto triplo, no mínimo, é igual a pista de salto em distância, ela tem que ter 40 metros. Ela geralmente é um pouco maior, sempre é feita com um pouco maior, para poder dar mais mobilidade, segurança para o atleta, porque ele faz um deslocamento um pouco maior em relação ao salto em distância. Então, ele tem essa característica, né? Ele tem, tanto que quando a gente for falar das fases do salto triplo, ele tem uma fase comum, o salto em distância, que é a de corrida de aproximação. Tem alguns falam que também tem a parte de concentração, igual no salto em distância, porque o atleta tem que se concentrar, e isso é considerado uma fase de extrema importância por causa da concentração que ele precisa ter. Mas depois a gente fala isso com mais propriedade mais à frente, tá bom? Então eu já falei aqui do né? Vocês lembram? Então, eu falei para vocês da fase, a corrida de aproximação é comum aos dois saltos. Impulsão, o voo, que é quando feita a primeira a fase de impulsão, que é aplicada a força no solo e você tem o retorno dessa força, então você entra na fase de voo e no final a queda. Então essas são as características dos saltos horizontais. Então essas três características é muito comum, tanto que é dito que essas características são comuns até mesmo em saltos verticais: corrida de aproximação, impulsão, voo e queda, tá bom? E então isso é a característica, tanto que esse slide eu deixei como característica dos saltos, né, que a gente falou semana passada. As características dos saltos horizontais são muito similares, o triplo com o salto em distância. O salto com vara, ele se diferencia um pouco do salto em altura. Quando a gente fala de salto vertical, eles têm uma diferença, mas as fases, se a gente pegar os 4 tipos de salto dentro do atletismo, as fases são praticamente
as mesmas, só que acontecendo de formas diversificadas. Semana passada a gente falou então explicou um pouquinho também dessas fases, né? O apoio do pé, o alinhamento dos segmentos corporais, extensão completa do corpo e o avanço dos segmentos livres. E aí a gente falou que estão saltos horizontais, a gente está falando de salto em distância, que é o que a gente discutiu bastante na aula passada. Salto triplo, que a gente vai discutir hoje, e aí os saltos verticais, que são salto em altura e salto com vara. Então aqui foi só alguns exemplos de salto em distância. Só revisando, né? Aqui são as fases do salto em distância. Então, corrida de aproximação, impulsão, fase aérea, que é elevação ou voo, alguns chamam, e aterrissagem. Então, basicamente, é esse movimento. Tem a corrida de aproximação, a impulsão, o voo, fase aérea e a aterrissagem quando toca no solo ou toca na caixa de areia, né? Então, corrida de aproximação, aplicou a impulsão aqui, no caso com a perna esquerda, fez o voo e fez a caída ao solo. Então, praticamente é isso aqui, né? Corrida de aproximação, aplicou a força de impulsão, voo e queda. Aqui são os tipos de então, grupado, que é utilizado para treinamento, principalmente de jovens, crianças, que estão iniciando no atletismo, iniciando no salto. Aí tem um arco, que é feito um arco no alto, para ganhar mais força quando fizer o movimento de grupar. E a técnica das passadas, que a pessoa faz as passadas no alto, de 2,5, 3,5 passadas no alto, e ele faz no final essa aproximação do tronco com o quadril e os membros inferiores para ganhar um pouco mais de distância. Então aqui também são as técnicas, né? A técnica de tesoura, que também é chamada de passadas, em alguns casos. Aqui no caso do salto em distância paralímpico, atletas com amputação, com deficiência. E agora vamos falar então de salto triplo. Então a gente fez uma pequena revisão aí hora da revisão, né? Nossa, fugiu da cabeça. Telecurso 2000. Então fizemos nossa revisão. E aí então vamos falar do salto triplo. Então, o salto triplo é uma prova que requer do atleta a combinação de várias qualidades físicas. É engraçado porque assim, ele tem fases muito similares com o salto em distância, por isso que eu até fiz essa revisão. Só que ele tem algumas qualidades físicas, algumas capacidades físicas que devem ser utilizadas de forma mais plena. Se a gente pensar agilidade, velocidade, nas duas vai ter. A velocidade é característica das duas. Agilidade, bem mais agilidade você tem que utilizar essa capacidade física dentro do salto triplo. Flexibilidade, você precisa de grande flexibilidade nos dois saltos, né? E uma apurada coordenação motora. E aí você precisa nos dois, só que dentro do salto em triplo, você precisa de muito mais coordenação motora. E além de exigir grande força muscular e contrações rápidas. E essa força muscular, principalmente para estabilização do salto,
E essa contração rápida é principalmente tentando utilizar a força elástica. E para você usar força elástica durante a contração da fase concêntrica, você utilizar a força elástica, os grandes, eu fiz aqueles testes de salto, e eu fui mostrando alguns testes, e eu fui mostrando, por exemplo, saltos que você precisava fazer de forma rápida e plena. Deixa eu colocar mais uma pessoa na sala aqui. Esse sistema aqui é engraçado, porque parece sala de aula. Todo mundo sabe quem chegou atrasado, né? Então, vamos lá. Eu tenho que ficar aceitando o povo para entrar na sala. Por isso que eu tenho que abrir a porta, senão o povo não entra na sala. Mas vamos lá. Essas contrações rápidas, de grande velocidade de contração, lembra que na sala eu tinha passado aquele exemplo, né, de a pessoa saltar, e ela saltar de uma plataforma, por exemplo, uma cadeira, que eu mostrei, e aí quando ela toca o solo, ela tem que fazer um movimento rápido de contração, porque enquanto ela teve a queda, e ela tem uma flexão, e ela vai, o músculo dela, ele vai, então assim, por exemplo, o quadríceps, ele está fazendo um movimento de alongamento por causa da flexão do joelho, ele, no caso, né, da flexão do joelho, e aí quando você vai aplicar um movimento de extensão, então um movimento para retornar, você usa grande força muscular ali, de contração. Só que seu músculo, ele quer retornar à fase original dele, porque ele está tendo um alongamento. Na verdade, o movimento disso é que ele está fazendo esse movimento aqui de flexão e o quadríceps está alongando. Então, você quer contrair o quadríceps para você voltar ao movimento original. Então, você vai fazer um movimento de extensão dos posteriores, né, da coxa, e ele vai voltar ao normal. Quando ele tenta voltar ao normal, usando essa força elástica, você contrai o músculo junto. Então, você usa duas forças, força elástica e força de contração concêntrica. Então, por isso que ele precisa de grandes contrações rápidas, para usar muito essa força. Eu tenho uns videozinhos aqui, uns gifzinhos legal, que mostra muito bem isso, mostra muito bem isso. E aí eu vou explicando isso fase por fase. Então, tem muito exemplo disso. Mas o salto triplo, então vamos lá. Basicamente, você faz o quê? Você tem o primeiro apoio, que é um apoio no tablado, naquela marca, igual que tem no salto em distância, que é um tabladinho assim. Você tem a pista de atletismo, a pista de corrida, e no finalzinho tem um tabladinho, ele tem uma elevação um pouquinho maior, e ali é onde você faz o último apoio. Você pode fazer o apoio antes? Pode. Você não tem problema nenhum fazer o apoio antes. Se você fazer o apoio depois, aí você está queimando a prova, porque você está largando depois daquela linha. Então, você está iniciando o salto depois da linha, é considerado o salto irregular. E aí o salto não é considerado. Então, só pisou na linha, beleza. Pisou para frente do tablado, queimou. Passou dessa bordinha anterior, queimou. Pisou na pontinha ali na borda anterior, queimou. Se ele pisar antes, tudo bem, ele pode pisar. A questão é que tem muitos atletas que acabam pisando muito antes e eles perdem alguns centímetros. E iniciar a prova. Então ele fez o apoio de novo. Geralmente, para ele ser considerado regular também o salto considerar válido, ele tem que fazer o apoio com a mesma perna. E aí a gente vai ver isso mais. O terceiro apoio no final, e aí ele faz
Quando ele faz o segundo apoio, ele faz o segundo salto. Quando ele faz o terceiro apoio, ele faz o último salto. E aí ele entra no processo, então, do salto triplo. E aí ele entra no processo de queda, que ele faz a queda na caixa de areia, tá bom? Aqui, então, ele vai ter uma corrida de aproximação e fez o toque no solo. Aqui, essa linha aqui superior, que mostra em linha azul, vermelho, amarelo aqui, depois uma linha meio bege. Essa aqui está mostrando o centro de gravidade do atleta, como muda o centro de gravidade dele. Tanto que vocês perceberem, ó, é bem sutil, mas o primeiro salto que ele faz, ele tem uma mudança do centro de gravidade maior em relação ao segundo salto, que é um pouco menor. E aí ele usa mais força para ter um distanciamento maior, e aí ele usa o salto de forma mais aplicada para um pouco mais para cima e para frente, para ele ganhar mais distância. Por isso que ele tem essas oscilações do centro de gravidade. Então, olha o atleta aqui nesse outro GIF. Quando ele faz o primeiro toque, esse GIF está um pouco mais rápido, tem um que está bem mais lento. Mas ele fez o apoio, bateu, ele dá essas passadas longas, ganhando grande distância, e aí caindo na caixa de areia. Então, ó, vamos lá. Em seus princípios, né, no salto triplo, ele se assemelha ao salto em distância. Aqui está separadinho, ó, aqui depois eu arrumo isso aqui para mandar para vocês. Ele tem uma semelhança com o salto à distância. Então, lembra que nessa revisãozinha que eu passei, ele mostra muito disso, dessa pequena semelhança entre o salto em distância. No entanto, né, ele constitui uma sequência de 3 saltos, que foi o que eu falei para vocês no slide anterior, né, daqueles 3 saltos, que é o hop, step e jump. Esse hop, step e jump, então, são os 3 tipos de saltos. Você percebe que o jump, que característica em inglês, né, seria salto, né, pular. Esse salto, ele é o maior salto que tem. Então, o último salto seria o salto que ele tem maior distanciamento, porque ele dá um salto de forma um pouco, aplicando mais força vertical, e ele utiliza muito daquela força que ele utilizou na corrida, de forma horizontal. Então, onde ele ganha mais distância, por isso que é um salto que é o salto maior que você tem dentro do salto em distância. O hop, que é o primeiro, você tem uma força um pouco maior de forma vertical em relação ao step, e por isso, quando você tem o contato com o solo, o peso do seu corpo nessa região onde você teve o contato com o solo pode ser 20 vezes mais o peso do seu corpo, 20 vezes o peso do seu corpo. Imagina, um atleta com 50 quilos, imagine só o peso dele multiplicado por 20. Quanta força você aplica nas suas articulações, nos seus ossos, nos seus ligamentos para gerar uma estabilização. Imagina a força muscular que você precisa, por isso que eu falei lá no começo desse salto triplo, que você usa grande força muscular, porque você precisa de grande força muscular para estabilizar também. E para tentar elevar seu corpo novamente, porque você está aplicando uma força muito grande nessa estrutura, e você precisa de um retorno muito grande dessa estrutura. E aí você precisa de usar grande força muscular também. Então, basicamente, o atleta tem o primeiro contato, aqui nessa fotinho não mostra o primeiro contato, mas ele tem o primeiro contato, faz a elevação, segundo contato, uma nova elevação, e terceiro contato, e aí ele faz a última elevação, o último salto, que é o jump. Então ele faz o rope, o step e o jump no final. Olha, esse gifzinho mostra bem bacana. Ele tem a corridinha, apoiou, então ele apoiou aqui, ó. Deixa eu mostrar o grifo de novo. Apoiou, elevou, bateu, elevou de novo, bateu,
e ele faz o último salto. Então a gente tem o hop, o step e o jump. Deixa eu tirar isso daqui, senão depois fica pedindo para eu salvar. Então vamos lá, pegando um pouquinho também nessas fases, né? O regulamento determina que o salto triplo, o primeiro e o segundo salto sejam executados com a mesma perna, e aí, né, que eu estava falando para vocês da técnica, com a mesma perna, e o terceiro seja com a perna, eu escrevi 2 vezes perna, com a perna contrária, então a perna oposta ao que foi utilizado. Então, no caso, se o atleta começa, então ele usa direita, direita, esquerda, ou ele pode usar esquerda, esquerda, direita. E aí vai da técnica do atleta, vai da perna de força, que ele tem mais força, a perna que tem mais habilidade. Então, aí vai do treinamento do atleta. Qual que ele vai usar no início, que ele vai repetir no segundo, e o que ele vai ser oposto no terceiro. Então ele pode ser direita, direita, esquerda, ou esquerda, esquerda, direita. Bom, vê se vocês conseguem ver nesse desenhozinho. Ele bate uma vez, ele repete esse passada, bate a segunda, e depois bate a última. Eu acho que bem claro, ó. Mostrou a perna. Ah, professor, mas como que ele faz isso? Como ele bate a mesma perna? Direita, direita, esquerda, 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 direita. O que acontece? Quando ele faz o primeiro contato no solo, eu vou tentar parar esse gifzinho. Vamos ver. Não foi. Não dá para parar. Não consigo. Ó, o primeiro passo, quando ele dá o primeiro contato ao solo, então ele está fazendo aquela corrida de aproximação. Ele fez o primeiro contato no solo, quando ele impulsiona para o primeiro salto, que é o hop, que ele faz o primeiro salto, ele dá uma passada, invertendo a perna que está à frente. Então, assim, imagina, vamos lá, ele começa com a direita, com a perna direita, ele bateu com a perna direita. Bateu com a perna direita para fazer o primeiro salto, a perna esquerda, ele faz uma elevação da perna esquerda para que seu corpo ganhe impulsão para cima. Então ele bate a perna esquerda e ele bate a perna direita e a perna esquerda sobe. Quando ela sobe, ela fica à frente. Quando o atleta ganha essa velocidade para cima, então uma velocidade mais para cima do que para frente, o que ele faz? Ele dá uma passada, invertendo a perna que está à frente. Então a perna esquerda estava à frente, ele bateu com a perna direita. Ele deu uma passada no alto, tocou de novo o solo com a perna direita. Quando ele toca o solo com a perna direita, lembra que eu falei para vocês, a absorção de peso corporal que ele tem na estrutura do joelho, articulação, as estruturas que vão amortecer a queda, a proporção do peso que ele tem é de 20 vezes o seu peso corporal. Ele aplica ali naquelas CGs que vão amortecer a queda. Quando ele tem o contato do solo, ele faz essa transferência novamente do seu corpo, e aí ele aplica grande força muscular e faz essa elevação de novo da perna esquerda, então da perna oposta ao que teve o contato com o solo. De novo, ele fez a elevação para ele ganhar um pouco mais de distância. E aí, no caso, ele não levanta tanto que nem o primeiro salto, mas ele faz um levantamento mais para frente. Então, ele ganha mais força, no caso, horizontal. E aí, depois, ele tem o contato de novo ao solo. Só que esse contato de novo ao solo já é com a perna esquerda, que é a última perna que ele vai ter contato. Ele começando com a direita, não esqueça. Então, ele tem o contato com a perna esquerda e aí ele aplica a última força possível para entrar no salto jump. E aí ele entrou no salto jump, ele cai na caixa de areia. Ele tem a aterrissagem no caixa de areia. Então aqui, ó, ele apertou primeiro contato ao solo, segundo, terceiro
subir. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou mostrar mais fase por fase, que eu acho que vai ficar bem melhor. Então se a gente pegar fase por fase, a primeira fase que nós temos é a corrida de aproximação. Então a corrida de aproximação representa grande parte do potencial de energia que será usada no salto. Deve ser veloz e ritmada. Difere de uma corrida para provas de velocidade apenas no seu final. Então, olha que legal essa frase aqui. Deve ser veloz e ritmada. Difere de uma corrida para prova de velocidade apenas no final. Então, ela tem muita semelhança com a corrida de velocidade. Muita. Só que no final ela tem uma pequena alteração. E por isso que ela difere no final. Porque no começo, a saída do atleta, mesmo que ele não está usando o bloco de saída, mas a forma que ele sai é muito próximo da corrida de velocidade. E aí, quando a gente pensa nos saltos, o salto triplo e salto em distância, que são utilizados em decathlon, principalmente o salto em distância, né? Ele é utilizado decathlon, utilizado no feminino heptathlon. Quando você tem essa prova, ela tem muita semelhança com a corrida de velocidade. Por isso que tem muitos atletas que entram para o atletismo e eles vão fazendo várias provas. E aonde ele vai se destacando, ele vai permanecendo. Tanto que tem muitos atletas de velocidade que se dão muito bem com salto em distância, salto triplo. E aí eles começam a se destacar mais nessas provas de saltos, e aí a corrida de velocidade é deixada de lado até. O Usain Bolt tinha uma época que, como ele treinava muito bem, ele tinha grande destaque dentro dos saltos também, salto em distância, no começo da carreira dele, né? No começo, sim, quando ele era bem novo, adolescente, estava treinando. Só que depois começaram a ver que ele tinha mais destaque, né? Depois o técnico tinha dado toda a oportunidade para ele treinar. Começou a ver que ele tinha muito destaque dentro do corrida de velocidade, 100 metros e 200 metros. E aí foi priorizando isso na carreira dele. Então, continuando nessa frasezinha aqui, ó. Quando perde um pouco de inclinação, a fim de que o centro de gravidade do corpo se atrase ligeiramente. Então, essa perca da inclinação que ele tem é quando ele já está iniciando a entrada para o primeiro contato com o solo. E o último contato com o solo, no caso da corrida, né, o último contato que ele tem com o solo, para ainda entrar no salto. Então, ele tem uma leve alteração do seu centro de gravidade, que ele acaba atrasando um pouco, então ele vai diminuir um pouquinho a velocidade, né? Mas é por causa do então, o primeiro salto, ó, normalmente utiliza-se para a impulsão dos dois primeiros saltos. Então, ele tem essa característica de preparar para os dois próximos saltos. A perna forte, precisa utilizar a perna mais esse impulso. Como ele está na corrida, quando ele aplica, ele joga grande força nesse membro, por isso que ela tem que ter muita força muscular. Ela tem que ser um perna, porque ele aplica grande força para poder saltar. Em aterrissagem, esse salto, que aí ele vai entrar no step, no segundo salto, grande, então para estabilizar esse músculo, para estabilizar, aí assim, a força muscular que ele tem ali vai estabilizar ligamentos, tendões, vão gerar uma grande estabilização, principalmente para essa estrutura tipo articular, para poder o que? Evitar lesões, evitar quedas. Então ele precisa de grande força muscular. Por isso é utilizar a perna mais
embaixo da tela falando principalmente de corrida, de velocidade, e aí do bloco, eu falei força de habilidade. Então ele precisa de grande, a gente precisa ter um grande conhecimento disso, da perna de força, perna de habilidade, porque é o que vai utilizar para o atleta no salto triplo. Então, no caso, a perna de força, que é a perna impulsora, é a que vai gerar maior impulsão para esse tipo de salto. Então, o rope, você utiliza a primeira perna de força, tá bom? Realizado sobre uma tábua de impulsão, que o atleta ele pode pisar na tábua, é desejável que ele pisa na tábua para não perder alguns centímetros ali, mas ele não pode pisar à frente da tábua ou à frente da tábua. Aí ele está desclassificado desse salto, tá bom? Ó, faz essa impulsão na tábua, com a elevação do joelho de chute, de balanço. Então lembra que eu falei para você, eu dei exemplo da perna direita, né? Que ele dá o salto utilizando a perna direita. Então vamos pensar aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Ó, que a perna aqui, a perna forte impulsora dele, no caso aqui, vamos imaginar que é a direita. Eu vou colocar um desenho aqui, ó. Então, a perna de balanço, a perna de chute dele, utilizada como chamada de perna de chute, é a perna esquerda. Porque lembra que eu falei para vocês que o atleta faz a elevação desse membro inferior? No caso, o membro inferior esquerdo, ele faz a elevação, por isso que é chamada perna de chute, porque ele dá um chute pro alto. Não porque ele dá um chute o joelho estendido. É o movimento que ele faz, porque ele pegar a maior altura. Então, ó, então a perna de chute, você são a perna de chute e para utiliza o movimento de flexão do quadril e a força que você aplica nesse movimento, ele te impulsiona para frente e para cima. Que eu estava falando com vocês, ó. Os braços iniciam nesse momento uma ação, então o braço ele utiliza também a força para frente e para cima, então, uma ação muito importante na manutenção do equilíbrio durante o salto. O braço que corresponde à perna de impulso vai para frente e o outro vai para trás. Então você tem uma alteração da força para gerar um equilíbrio. Então, enquanto um está indo para frente, o outro está indo para trás. E aí você tem o trabalho dos braços afetado pelo energético dos cotovelos. Então você tem com a orientação do movimento do cotovelo. Então no finalzinho aqui, ó, a perna de chute que foi lançada à frente no primeiro pulso abaixa-se e fica naturalmente para assim, a queda se dá na mesma perna de impulsora. Então a perna de chute, ó, ela foi para cima, dando aquela impulsão com a flexão do quadril, então você joga ela para cima e para frente. Só que depois, ó, de forma orientada, quando você está no alto, ela vai para trás e a outra perna, ó, eu coloquei a perna direita, a perna impulsora, a perna mais forte, ela vem para frente. Então ela troca, ela faz essa troca, ela vem para frente, ó. Aí fica naturalmente, então, a perna de chute para trás, a perna de balanço para trás, a perna de força vem para frente novamente, assim a queda se dá na mesma perna impulsora. Esta, quase estendida, cede à pressão do peso do corpo e pressiona-se um pouco. E aí é onde ela vai flexionar, ela flexiona um pouco mais em relação, por exemplo, durante as corridas que ela estava fazendo. Ela tem uma pressão, uma flexão um pouco maior, por isso que ela consegue usar muito bem a força elástica depois, né? Mas o peso corporal é muito grande que ela cede, né? Ela faz um pouquinho maior de flexão.
segundo salto, então, é o step. O segundo salto, o step, ele é mais curto dos 3 saltos, ele tem uma distância um pouco menor, e é realizado sob condições de maior dificuldade. Por que essa grande dificuldade? E por que ele acaba sendo mais curto? Essa dificuldade se dá pelo fato do peso corporal você ser muito grande, o peso corporal. Ó, já que a mesma perna tem de absorver o impacto do peso do atleta e imprimir aceleração. Além de você ter essa perna, você tem que imprimir aceleração, você tem que jogar o atleta manter a velocidade dele e até mais velocidade. Por isso que ele é um salto um pouco menor. É o que eu falei para vocês, a gente pega o centro de gravidade do atleta, ele tem uma altura maior do que o step, quando comparado os dois. Porque você tem maior aplicação de força, de amortecimento nessas estruturas. E ele precisa imprimir mais velocidade. Ele não precisa imprimir tanto salto, mas velocidade. Ó, a pressão em salto acima vai fazer um salto de 16 metros. Então a distância que ele vai percorrer é 20 vezes superior ao peso do atleta. Então você tem o peso 20 vezes naquela sua estrutura de apoio. No caso aqui, perna direita, ela vai tentar absorver 20 metros, tá bom? Então, ó, esse salto tem a característica de uma grande passada de corrida no ar. O atleta a perna apoiada, no caso, estende-se energeticamente, impulsionando o quadril para cima e para frente. A perna de chute eleva-se e depois estende-se buscando uma maior amplitude na passada. Então, esse atleta, ele além de ir para cima e estender, ele busca maior amplitude, então ele dá um passo gigante no alto, para ele poder depois tocar essa perna de impulsão, não, na verdade não a perna de impulsão, mas a perna de balanço, no caso, a perna esquerda, nesse exemplo que a gente começou, ela busca muita distância, ela vai para frente, ela vai para cima e para frente, buscando maior distância de contato com o solo novamente. Então a perna de chute eleva-se, depois estende-se, buscando maior amplitude na passada. A busca do alargamento desse salto passada, que aí também tem essa característica de uma passada grande, por isso que é salto passada, mediante a impulsão no solo longe e à frente do centro de gravidade. Então você, além de você ter uma distância grande, você ser uma passada longe, ela tem uma distância muito grande entre o centro de gravidade. Então você não está apoio no mesmo centro de gravidade ali, mas muito à frente. Porque seu centro de gravidade está muito deslocado, ele está se movimentando muito rápido. E traduz-se por uma perda da velocidade horizontal e uma diminuição da impulsão seguinte. Então você tem uma menor aplicação de impulsão, mas como você já está vindo de outros saltos, você consegue fazer uma impulsão muito maior, né? Você consegue fazer uma impulsão muito maior. Só que não é uma impulsão igual ao primeiro salto. No primeiro salto você tem mais impulsão. Por isso que você consegue ainda ter essa troca de membros no espaço, né? Então você consegue apoiar com o mesmo membro. E aí nesse salto do step, você tem, como você não consegue aplicar tanta força, é o que eu falei para vocês. O atleta ele não consegue grande impulsão, então ele não consegue grande altura. Se você comparar o rope com o step, o rope você tem maior impulsão, o step uma menor impulsão, por causa da força que você aplica no membro quando você cai do rope e apoia no solo com a mesma perna e você tem salto step, você tem muita força do peso corporal aplicada naquele membro, você não consegue imprimir tanta força para cima.
Então você consegue o quê? Maior distância, você consegue um pouco maior distância. Você perde velocidade horizontal, porém aí você compensa com o salto, para ganhar mais distância. Isso compensa com o salto. Então a gente tem, então, o terceiro salto, que é o jump. Esse salto, em sua forma, é igual ao salto em distância, porque nada mais que o atleta faz o apoio e depois faz um movimento para cair na caixa de areia, ter aterrissagem. No entanto, como a velocidade de deslocamento está diminuída, torna-se mais difícil o emprego de técnicas mais elaboradas, como a passada no ar ou o arco. Então, aquelas técnicas que eu mostrei para vocês, grupado, passadas no ar, a tesoura ou o arco, é muito mais difícil o atleta conseguir fazer. Principalmente o arco, que é muito difícil, porque a característica dos saltos vai alterar muito nisso, principalmente nesse último salto. Eles são muito parecidos porque tem que subir, ir para frente praticamente e cair no solo, aterrissar. Só que, como você faz movimentos diferentes antes disso, desse último salto, então ele tem muita o atleta tem muita dificuldade disso. Os atletas que conseguem utilizar isso, principalmente o arco, ele tem uma extrema habilidade, porque a maioria sempre utiliza o grupado. Características deles usarem o grupado. Então eles sobem e faz aquele movimento de flexão do abdômen e aí você aproxima o seu tronco com os seus membros inferiores. É o movimento grupado. Beleza. A maioria consegue fazer isso. Quando o atleta consegue aplicar, por exemplo, o arco, então ele faz jogando o tronco para trás, depois faz aquele movimento grupado de grande contração do abdômen, é um atleta que tem uma performance muito grande, muito grande. Então, ele é um atleta diferenciado. A gente considera um atleta de ponta, né? Porque não é fácil mesmo, durante o salto, fazer isso. E no final, tem a queda. Então, se a gente pensar em fases, a gente tem essas 5 fases. Corrida de aproximação, primeiro salto, rope, segundo salto, step, terceiro salto, jump, e último fase, a queda. Se a gente pensa aqui, ó, tem o apoio da perna direita aqui no solo. Tem o apoio da perna direita. A perna de balanço, que é a perna do chute, que eu falei para vocês, ele vem à frente, ó, e ganha grande distância. Beleza. Quando ele está no alto, ele faz a troca. Então, essa perna de chute, ela vai indo para trás e a perna que apoiou no solo, ela vem para frente, porque é ela que vai tocar o solo de novo. Então, o atleta faz isso. Ele eleva o seu corpo, troca a passada e cai de novo com a perna direita. Apoiou com a perna direita, ele vai entrar no step. Ele faz essa elevação e ele faz essa grande passada, ó. Tanto que, olha a distância entre um e outro, é menor. Porque ele perdeu velocidade. Porque aqui, imagine que ele teve que aterrissar e absorver a força muscular nessa estrutura, a força do peso corporal, de forma muito grande. Então, ele perde velocidade. Tanto que, ó, a altura que ele imprime é menor, a distância, ele tenta jogar a maior distância, mas é muito menor com relação ao primeiro salto. Então, ele perdeu muita velocidade. E ele vem, cai com a perna esquerda, no caso agora, e aonde ele aplica a força para ganhar distância. E aí ele entra no jump. E no final, a aterrissagem. Então a gente tem os casos aqui, né? Também no ar. A gente tem casos que o atleta consegue jogar mais distância. Quando ele consegue jogar mais distância, ele ganha isso dentro da pista, ele ganha mais distância. Para ele é muita vantagem, né? Porque aí ele fica à frente dos demais participantes. Então fica claro aqui, né? Com esses desenhozinhos agora que fica mais fácil para a gente entender. Então, no caso aqui, perna direita de novo ao solo. Vou colocar até um desenho aqui, ó.
direita, direita, o desenho feio, até apagar. Vou colocar de novo. Direita, direita e esquerda. Direita, direita, esquerda. Então a gente sempre tem que entender isso. As duas primeiras toques no solo, então durante a corrida de aproximação, você tem aquele último contato com o solo. Se você tem com a perna direita, você apoia a direita e depois no alto ele faz a troca e coloca novamente a direita no solo. Ele faz a troca do movimento aqui, ó. Faz a troca, toca de novo a direita no solo, subiu, tocou no final à esquerda e a mão direita no jump. Então essa é uma característica básica. Os dois primeiros apoios com a perna, a mesma perna, né? Perna igual nos dois apoios, e a perna oposta no último apoio. Então, direita, direita, esquerda, 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 direita. Então, sempre vai ser dessa forma. Isso, dentro da prova, tem que ser padrão. E algumas coisas assim, ó, as informações que estão aqui são as mesmas que eu tinha passado para vocês nas fases, né? Aqui eu só coloquei dessa forma para mostrar nesse gifzinho, nesse desenho, né? Não é um gif, é uma fotinho bem bacana, ó. Primeiro salto, então ele tem aqui, ó, de novo, perna direita, tocou o solo, a perna de chute esquerda de grande habilidade subiu, fez a subida, trocou, ó, olha trocando a perna. Então a perna direita, ó, vindo para frente, e a perna esquerda vindo para trás. Então, fez essa troca, enquanto uma vai para trás, a outra vai para frente. Ele apoia de novo essa perna direita no solo e ele joga em impulsão. E aí ele tem maior, entra no segundo salto, né? Então ele dá uma passada grande no alto, tocou de novo, só que agora tocando com a perna esquerda no solo, tocou, ele entra no movimento final, que é no salto final, que é o jump. E aí ele entra nesse salto final, tá bom? Acho que esse formato aqui ficou bacaninha, que ele mostra o primeiro salto com um desenhozinho para visualizar todas essas informações, né? Da perna com mais força sendo aplicada ao solo, a perna de balanço fazendo a elevação, e aí depois, chegando no segundo salto, dá para ver essa passada grande que dá o atleta, né? E depois no final, o salto jump. Eu marquei só esse desenhozinho só para ver também, ó, uma comparação entre o salto em distância. Aqui é o tablado, ó, o tabladinho que eu falei para vocês. O atleta ele tem esse limite aqui para pisar. Pisou além disso aqui, ele está desclassificado aquele salto. Então ele vai para um outro salto. Lembra que eu falei isso para vocês? No salto em distância você tem 6 saltos. Salto triplo também você tem até 6 saltos. E aí o melhor salto seu vai ser considerado vai estar no ranking dos melhores saltos de todos os atletas. Se o seu for o melhor salto entre todos os atletas, aí beleza, você é o campeão. Então, ó, no salto em distância, né? Ele tem essa corrida de aproximação, se tem um contato com o solo, e aí ele faz o movimento jump, que é o último salto. Que é o salto, na verdade, né? Que é o único salto que ele tem. Jump. Tem um contato com o solo, subiu, aí aqui no caso ele dá as passadas, e depois ele grupa, pensou. Já no salto triplo, você tem o contato com o solo, fez o movimento trocando os membros para ter a mesma perna tendo contato com o solo, step, deu a última mais uma passada e o último contato com o solo. E aí você entra no jump. E aí, aterrissou. Bom, então uma comparaçãozinha entre um e outro, fica bem bacana.
pegar o laser aqui. Uma comparaçãozinha, então os dois ficam bem bacana. E aqui só uma comparação assim da distância do recorde mundial que teve 18 metros em 1995. Para vocês verem, o salto em distância, isso aqui, ó, é de 8 metros e 95 centímetros. Puxa, tem gente que chegou agora na sala. Das boas-vindas. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Estou falha aqui. A Angela não conseguiu entrar. Deixa eu só ver. Tô dando falha. Não sei porquê. Tentando aqui fazer com ela entrar na sala, mas não estou conseguindo. Tem que aceitar aqui. Está demorando. Só para tentar de novo. Para tentar de novo. Vamos lá. Então, aqui são as distâncias, né, que nós temos. Não que o atleta faz essa distância ficar na pista, né, mas comparar os dois. No recorde mundial do salto triplo, a gente tem 18,29 centímetros, né, 18 metros e 29 centímetros, e no salto em distância, 8 metros e 95 centímetros. A gente vê que é uma diferença bem grande, né? Em comparação, salto em distância e salto triplo. Aqui eu acho que eu tenho uns views. Eu acho que vocês não vão conseguir ouvir, né? Pra variar. Então, ó, fase de concentração, eu falei para vocês que alguns consideram. O atleta tem que ter uma grande concentração para não perder foco na corrida. Fase de aproximação, tá? Corrida de aproximação. Ele tem a aproximação, então no primeiro salto, olha, ele trocou a passada, fez a última na caixa de areia. De novo, ó. Corrida de aproximação, pôr no solo, subiu, trocou a mesma perna, subiu, bateu com a direita, no caso. Então ele faz nesse caso aqui, o atleta faz para esquerda, esquerda, direita. Né? Aqui na pista, ó, aqui, ó, tabladinho para ver melhor. Bateu, subiu, ó, olha ele trocando a
perna. Bateu de novo, olha, olha que legal. Subiu, olha a passada longa que ele dá. Encostou, subiu. E aí ele tem a queda, a aterrissagem. Olha que bacana. Acho que aqui a gente consegue ver bem nesse vídeo, muito bem. Então a gente consegue ver aqui bacana, a gente consegue ver de forma bem plena. Eu vou até mostrar esse vídeo de novo. Eu gosto desse vídeo. Tá, de novo. No caso do primeiro salto, do primeiro videozinho, pensa no tablado, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é o tablado. É que não tá na pista, mas tá do lado aqui, só para orientar, né? Onde vai ficar o tablado, na verdade. Você vai ver que o atleta vai pisar bem aqui. É o primeiro apoio dele, ó. Então ele fez a corrida de aproximação, ele vai pisar bem aqui, ó. Ó, apoiou, perna esquerda, subiu, esquerda de novo, subiu, direita, Deus. E aí, já tá quieto. Então, de novo, ó, correu, bateu, ó. Bateu com a esquerda, subiu, bateu, de novo, já, não, já saltou. Daí, já muito rápido, assim, tem uma clareza grande. Aqui, ó, no caso dele, uma prova, só bateu, bateu, subiu. Teve a travada, encostou no solo, né? Olha a passada, bateu, é, sensacional. Esse vídeo é muito bacana mesmo. Dá pra gente ver perfeitamente. Esse vídeo depois eu mando no grupo. Eu tô devendo alguns videozinhos para mandar para vocês no grupo lá, né? Do Zap. Eu vou mandar para vocês esse videozinho. Então, ó, o atleta tem um contato, salto. Acho que aquele vídeo foi o melhor que dá para mostrar muito bem, né? É que os gifzinhos geralmente são muito rápidos, a gente perde essa visão, né? A gente na prova, a gente perde isso. E ali, como tá em câmera lenta, fica muito bem feito. Ó, esse outro vídeo, ah, Jogos Olímpicos, aqui, ó, e aí ele aqui, ó, de tem, vai passar depois. Olha as ó, presta atenção. Ele está no primeiro salto, olha como ele vai aterrissar. Esse primeiro salto. Ele vai ter o
dá aquela mais uns dois, três saltos. Apoiou, perna direita, olha ele trocando, olha a perna direita, olha o pé dele, você viu como o pé dele dá uma. Isso é um salto muito de grande estrutura articular, de proteção, menisco, os ligamentos bem estabilizados, bem fortes. Senão o cara vai ter lesão, o atleta vai ter, precisa ter uma preparada na esquerda, no caso, trocou esquerda de salto certo, cada vez, 17, e aí no caso você Professor, trocou, né? Bateu com a esquerda de novo, então entrou no step, olha a passada longa que fica. Direita, e aí jump. Subiu. Subiu muito bem. Foi bem mais do 17, ó. Dá pra gente perceber muito bem. Vou fazer mais o último. Olha lá. Daniele Gleigo. Ele vai entrar com a esquerda. Não, com a esquerda, ó. Esquerda. Subiu. Esquerda de Hope. Esquerda. Olha a passada bonita. Tocou no sol e topo jump. Subiu muito bem. Foi muito bem. Você viu que ainda ele faz um arco, né? No espaço aqui. Deixa eu ver se agora foi. Meu Deus, certo. Ele vai estar com a perna direita. Entrou de novo. Direita. Fez o salto direita. Pé. Ó, e aí, ele tentou jump. Direita. Subiu, ó. Entrou. Entrou no salto. Pé. Passada. Esquerda. Subiu. Ó, esquerda. Entrou no primeiro salto. Bateu de novo à esquerda. Entrou no segundo.
esquerda, entrou com a direita agora. Direita, só eles subiram. E aí a gente tem o salto triplo, os 3 saltos. Ser executados para cair na caixa de areia. Chilhão 18, hein? Quase 18. Caramba, muito bem. Foi muito bem. Essa saltadora aqui, ó. Descartes. Areia. Sei lá o nome dela. Difícil o nome dela. Militar da Aeronáutica. Então, um vídeo rápido, né? Não tem um vídeo lento. Então, velocidade do atleta. Concentração, então, espera. Rápido. O salto foi aprovado, bandeira branca, levantou ali, quantificado, foi aprovado, foi um salto. Então aqui, ó, esse slidezinho que eu quis mostrar para vocês, são alguns exercícios que podem ser trabalhados pensando no desenvolvimento tanto de salto triplo, do salto triplo, como salto em distância. E até mesmo o trabalho nos demais saltos, saltos verticais, salto em altura e salto com vara. Então você pode fazer seu aluno, né, seu atleta, parado, fazendo salto com os 2 membros inferiores, impulsão para um objeto maior, saltando em distância, saltando indo para frente, como se fosse um sapinho, né? Brincando. Ó, usando o movimento dos braços, os braços, jogando o braço para frente para ele dar mais distância, e aí pulando alguns objetos, fazendo pequenos saltinhos, ó, jogando praticamente utilizando só a panturrilha para fazer o salto, sem utilizar flexão do joelho, extensão do joelho. Você jogando, olha os pontinhos do pé para frente. Você saltando de um objeto maior. Então, em vez de saltar para cima, tipo, de um banco sueco, é um plinto, no caso aqui, né, um plinto, você saltar de um plinto com um membro para frente, então utilizando só a força de ouro do membro oposto, está em contato com o solo, e aterrissando. Fazendo o quê? Treinando a aterrissagem, a queda. Então, aqui no caso, já é uma evolução. Você cair do objeto, aterrissou e saltou de novo. Olha o treinamento bacana aqui. Caiu, aterrissou. Você utilizar a força elástica e a força de contração. Então, usar as duas forças. Força elástica da musculatura e força de contração da musculatura para você saltar novamente. Fazer movimentos laterais também, que aí você faz o apoio de um lado, sobe, usa essa força para subir, tanto da perna que está em cima, principalmente para retornar da extensão dessa perna para subir, e aí você vai fortalecendo a musculatura, essa estrutura. Há alguns exercícios também, pulando que nem salto, né, que a gente fez aqui, segundo salto, só que, por exemplo, passando por objetos maiores, então
colocando obstáculos maiores para ele ter maior amplitude do salto, maior força no salto. Movimentos laterais de deslocamento, e aí você vai aterrissagem com um membro só, em vez de fazer com os dois membros, que nem no desenhozinho de baixo, aqui. Cair no objeto e subir, diferente desse que só faz aterrissagem, mas você cair e subir, usar força de impulsão para cima, usando a força dos membros superiores, ó, os membros superiores vão para trás e joga eles para cima e para frente, para poder ganhar maior impulsão para cima, né? Impulsão vertical. Com os dois membros, ó, se deslocando. E aí só um deslocamento parado, indo para frente, ó, tentando ganhar a maior distância possível. Isso aqui, esses exercícios, se tudo der certo, essa quarentena acabar ali ainda esse mês, né, em abril, a gente vai fazer isso na prática, exercícios assim para saltos, né. Você usar bastante dos membros superiores, ó, no movimento para poder saltar, então fazer quase uma extensão, ó, prolongamento total, um alinhamento de todo o seu corpo, junta e aterrissa, fazer a queda. Então é muito importante esse treinamento. E aí depois fazer diretamente no colchão, né, com o seu aluno, no caso. Então fazer saltos no colchão para ele poder ganhar distância, para ele poder ganhar segurança de queda. Então fazendo no colchão, se caso você não tem um banco de areia, e se tiver um banco de areia, fazendo um banco de areia, né? Simulando exatamente o salto em distância ou salto em altura. No caso aqui, o salto em distância é feito, mas esses exercícios educativos que eu mostrei aqui, a gente pode trabalhar em várias formas dentro do salto em distância e o salto em altura, né? E aí, salto em altura não, desculpa. Salto em altura também, mas bem diferente. Mas o salto em distância e o salto triplo. E no caso do salto triplo, aí você faria mais alguns educativos, algumas combinações desses educativos que já estão sendo apresentados aqui, mas também uns outros para tentar enriquecer ainda mais o conteúdo de aprendizagem do salto triplo. Tudo bem? Então aqui só mostrar um videozinho para vocês de salto em distância e do salto triplo, então um videozinho. Então, ó, ritmo, velocidade, força, que são utilizados dentro do salto de distância e salto triplo, para trocar, no caso, nossa Allen, concentração completa, muito importante a boa concentração.
Acho que meu áudio estava cortando por causa do vídeo. Foi isso? Então, aqui, os sites, depois vocês vão receber uns sitezinhos aqui para vocês, se quiserem pesquisar um pouquinho mais do salto, tanto salto à distância como salto triplo. Deixar as observações. Acho que eu tenho que só mais colocar mais um site. Para terminar, então, aí vocês depois dão uma pesquisadinha. E, e queria aproveitar, então, tá, vou terminar com esse gifzinho aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido aí. Gravei essa aula, então depois eu vou disponibilizar para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação.